Oi pessoal, tudo bem com vocês? Trago hoje mais uma aula, mais um fundamento muito importante que todo mundo tem que praticar bastante, porque ele é fundamental para quase todas as pinturas que a gente for fazer. E é o fundamento do degradê, né, da transição de uma cor para outra. E todo mundo tem que aprender a fazer e todo mundo tem que praticar bastante para ficar uma transição suave. O que é o degradê? O degradê é uma transição suave de uma cor para outra. Ele pode ser também mais rígido, né? Hoje a gente vai falar da transição suave, né? Uma transição suave de uma cor para outra. Isso é o degradê. E eu trago para vocês aqui 3 formas que eu conheço que dá para fazer degradê, né? Vocês com a experiência de vocês, com as práticas de vocês, vocês podem desenvolver outras maneiras de fazer. Eu vou trazer para vocês aqui 3 maneiras que eu conheço. A primeira é do pincel um pouco molhado, né? É só na pincelada. Eu boto uma cor, puxo e vou trazendo ela para baixo e depois boto outra cor embaixo, que vai ser o degradê, e vou puxando ela para cima. Então, apenas com o pincel levemente molhado, né, para ele ter uma, porque a tinta acrílica ela seca rápido, né? E ela dificulta a gente fazer o degradê. A gente tem que fazer rápido. Tem mais um adendo aí, uma característica. Se vocês forem fazer com a tinta óleo, é muito mais fácil e mais tranquilo, porque a tinta óleo demora a secar. Mas, como aqui eu estou fazendo com a tinta acrílica, a gente tem que ser mais rápido e trabalhar com ela molhada ainda, antes dela secar. E aqui é uma maneira mais convencional, mais simples, que só com o pincel, né? Eu trago uma cor para baixo e a cor de baixo eu chupo para cima. Trago para baixo com mais cor e a cor de baixo para cima. A gente tem que ter cuidado com o amarelo, né, com as cores mais claras, né, que elas geralmente elas sujam mais rápido e sujam o pincel, né? A gente usar o mesmo pincel, ele suja a outra cor, a gente não consegue mais ter o amarelo limpo, né? A gente tem que ter esse cuidado. E é isso aí, a gente vai ali puxando, com apenas pinceladas vocês conseguem. Se vocês praticarem bastante, vocês conseguem. Uma segunda técnica que eu trago para vocês é a técnica do pincel seco. Você tem que ter 2 pincéis, um pincel que você usa e um segundo pincel seco para fazer justamente o degradê, a transição. Então, o que eu faço? Botei a primeira cor, botei a segunda cor e com ainda elas molhadas, eu venho com um pincel seco. Essa é a questão do pincel seco, né? Eu venho com ele levemente mesclando, misturando uma cor na outra, levemente, com o pincel seco. Observe. Esse pincel está seco, ó. É um pincel mais duro, é bom para fazer isso. Levemente eu vou trazendo de uma cor para outra, fazendo o degradê suave, né? A gente está falando aqui de degradê suave, transições suaves, né? Existem outros tipos de transições, outros tipos de degradê, mas o que a gente está falando aqui é de transição suave, degradê suave. E a terceira técnica que eu trago para vocês, o terceiro modelo, o jeito de fazer que eu trago para vocês é um modelo com o dedo, né? Com as mãos. Ó, botei uma cor, botei outra cor e com o dedo eu vou mesclando para fazer que fique suave, ó. Você vai ver, percebe? Com o dedo a gente tem bastante domínio ali, a gente consegue com o dedo fazer um degradê rápido e até tu pode usar os dedos para tirar marca de pincel, né? Para deixar a cor mais
sem marcas nenhuma, né? Se utilizava bastante os pintores antigos, tu vê pinturas antigas que tu não vê nenhuma marca de pincel, né? Eles usavam bastante as mãos, né? Os dedos. E aqui agora vamos fazer com outra cor, né? Do azul para o amarelo. Então, primeiro a gente fez de cor clara, o amarelo é a cor mais clara, para o vermelho, uma cor mais escura. Agora a gente vai fazer ao contrário, uma cor mais escura, o azul, para uma cor mais clara, o amarelo. E o cuidado que a gente tem que ter é que o amarelo, ele suja muito fácil, né? Ele mistura com outra cor muito fácil. É difícil você, depois que tu usou o pincel já com outra cor, é difícil você conseguir o amarelo limpo de novo. Então, eu recomendo ou você limpar bem o pincel, depois que usou outra cor, ou você ter 2 pincéis, né? Um só para o amarelo e o outro para as cores mais escuras, né? Então, aqui é a mesma coisa. A primeira técnica do degradê é no pincel, né? Passo uma cor, eu passo a outra e venho puxando de cima para baixo, de baixo para cima, até ficar uma transição suave. A segunda técnica é a do pincel seco. Tem que ter um outro pincel seco. Eu recomendo um outro pincel mais duro, mais velho, pode ser. Seco, né? Que aí depois que a gente bota tinta, bota a primeira cor e a segunda cor. E com o pincel seco eu venho mesclando elas. Percebe? Para obter a transição. Veja como a acrílica ela seca bem rápido. Eu recém botei ali e tem uma parte que já secou, né? Por isso que a gente tem que trabalhar rápido para fazer degradê, né? Quando a gente for fazer em espaços maiores, né? A gente tem que trabalhar com pincéis grandes e com rapidez. A não ser que vocês queiram usar algum meio para a tinta não secar tão rápido, né? Tem essa possibilidade também. Aqui é a segunda técnica do pincel seco, né? A primeira técnica do pincel molhado. A gente molha um pouquinho o pincel para a tinta secar mais devagar. A segunda técnica do pincel seco. O segundo pincel seco. E a terceira técnica do dedo. Mão na massa. Dedo na tinta. Pessoal? Essas são as 3 técnicas que eu conheço, assim, e que eu trouxe para vocês aqui. Então, eu quero que vocês façam, nem que seja uma folha, usando as 3 técnicas, como eu fiz aí. Pode fazer mais, se quiser fazer mais, pode fazer mais. E essa é a última técnica antes da gente fazer uma pintura mesmo. Quem já fez o primeiro exercício e esse exercício já vai estar autorizado, já vai estar habilitado para fazer a pintura que a gente vai fazer na próxima aula. Então, abraço a todos vocês e até a próxima.